tenho a grande honra, o grande prazer de estar recebendo aqui nosso querido amigo Menegatti, nosso ex-presidente. Menegatti, um prazer enorme poder falar contigo. Pena, né, que nós não possamos estar juntos aí para poder dar um abraço, mas seja muito bem-vindo aqui conosco, sinta-se acolhido. Com certeza você faz parte da história da CATS, foi nosso presidente no passado, então muito obrigado por estar conosco, né? E já passo diretamente a palavra para ti. Paulinho, obrigado, gente, obrigado, Politene. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui, muito bom. Estou participando desse fórum, dessa discussão toda, desde o início, desde o começo. E é muito bacana poder ouvir e poder rever amigos, mesmo que através do mundo online, né? Ver aí o seu Zefiro, está firme aí, ver o Lúcio, ver o Salvo, ver o Nazareno, ver o Delamar aí, ver o Chico Crestani, que o Chico Crestani não falta nenhuma, só que agora fica mais fácil, né, Chico? Para você vir de São Miguel para Florianópolis, numa época era mais difícil, tinha que vir com aquela caminhonete branca tua da Chevrolet, e assim, né, muito bacana poder estar nesse meio supermercadista, porque é um meio no qual eu vivi mais de 20 anos, e foi um lugar onde eu fiz muitos amigos, né, muitos amigos. A CATS, para mim, eu tenho um carinho todo especial. E essa é a vida. Hoje eu estou aqui fazendo palestra e eu espero poder contribuir com vocês. Não tenho nenhuma pretensão de ensinar ninguém, muito pelo contrário. Meu objetivo é agregar algum valor e que possa servir tanto para a carreira quanto para a vida de cada um aí, né? Então, queria também cumprimentar toda a equipe da CATS que dá esse apoio, a Itamara, a Nandria, o Marcos, a doutora Regina, Romário, o Politene, enfim, tanta gente aí bacana que faz o dia a dia da CATS, faz essa associação maravilhosa, faz essa associação altamente representativa de um segmento que é muito importante. Bom, como eu falei, não estou com pretensão de ensinar ninguém, mas vamos tentar trazer aqui algum slide. Eu peço para que você apenas me acene se você está conseguindo visualizar o meu slide. O tema para o dia de hoje é o líder do futuro. E aqui a gente já começa percebendo dois pontos que são relevantes para a gente discutir. Um é liderança e o outro, futuro. Por que liderança é tão importante? Porque nós estamos vivendo aquilo que eu chamo de uma maior escassez de líderes. E isso é tão verdadeiro que, recentemente, a pesquisa realizada pela consultoria McKinsey, ela colocou o seguinte: 90% dos CEOs das grandes organizações aí planejam aumentar o seu investimento em desenvolvimento de novas lideranças. Por quê? Porque é justamente esse o ponto mais importante, o ponto mais preocupante das organizações: desenvolver novos líderes. O que é comum nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de dificuldade, de pandemia, podemos falar nesse momento de crise? É mais comum, é mais fácil nós encontrarmos gestores do que propriamente líderes. E a gente precisa entender uma diferença, uma diferença entre gestão e líder que eu vou explicar em seguida para você. Agora, perceba que o primeiro ponto é justamente essa liderança. Tudo começa por liderança. Tudo que nós quisermos realizar dentro da nossa empresa, da nossa organização, tudo vai depender de liderança. Se eu quiser fazer uma campanha de vendas, eu vou precisar de liderança. Se eu quiser trabalhar com a minha equipe, eu vou precisar de liderança. Se eu precisar lidar com essa questão da pandemia, com essa questão do Covid, eu vou precisar de liderança. Se eu quiser contratar um profissional, eu vou precisar de liderança. Então, liderança faz parte do nosso negócio. Liderança é o começo de tudo. E o segundo ponto? O segundo ponto tem a ver com o futuro, o líder do futuro. E se nós percebermos, nós vamos ver que o futuro está cada vez mais próximo da gente. Inclusive o nosso planejamento. Eu vi vocês aí falando de planejamento de vendas para o verão. Cada vez mais o futuro está próximo da gente. O nosso planejamento cada vez mais é feito com base em prazos reduzidos, em datas mais curtas. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que o futuro já chegou. Isso mostra que, com as nossas ações de hoje, é que a gente vai conseguir criar ou melhorar o nosso futuro. Mas existe aí uma diferença entre gestão e liderança. O que é gestão? Como que nós podemos entender o que é gestão? Se eu estou falando que nós encontramos mais gestores do que líderes e nós vivemos um momento de uma grande escassez de líderes,
e o nosso tema é líder do futuro, eu preciso estabelecer essa diferença. Então, o que é gestão? Gestão nada mais é do que cuidado, de uma maneira bem prática, de uma maneira bem objetiva, simples de se entender. Gestão é cuidado. Gestão é tudo aquilo que eu posso fazer o controle, que eu posso ter o controle. E o que eu posso controlar dentro da minha empresa, dentro do meu negócio? Eu posso controlar finanças, eu posso controlar cliente, eu posso controlar vendas, eu posso controlar, por exemplo, foi falado aqui do comitê de perdas, eu posso controlar perdas, eu posso controlar estoque, eu posso controlar meus equipamentos, minhas instalações, tudo isso eu posso controlar. Então, tudo isso é gestão. E o que é liderança? Liderança nada mais é do que influência. Nada mais, nada menos. Liderar é influenciar. Existe um autor americano chamado Simon Sinek, e ele diz o seguinte: existem duas maneiras de nós influenciarmos o comportamento das pessoas. A primeira maneira é através da manipulação. Por incrível que pareça, ainda existe nas organizações o líder manipulador. Por incrível que pareça. E a manipulação, nesse caso, vem da seguinte forma. A influência do líder manipulador se dá para que os objetivos, os planos, os projetos daquele líder sejam realizados. Né? E isso ainda existe, infelizmente. E a outra maneira de você influenciar comportamento é através da inspiração. E aí, nesse caso, a influência faz com que os projetos beneficiem a todos do grupo, beneficiem a sua empresa, beneficiem a sua equipe, sua organização como um todo, sabe? Então, veja a diferença entre ser um líder manipulador, que ainda existe nas organizações, e você ser um líder capaz de inspirar pessoas. Muitas vezes me perguntam, Menegatti, se é que existem os dois tipos de liderança, será que existe alguma melhor que a outra? E quando me fazem essa pergunta, normalmente eu respondo com uma outra pergunta. Eu pergunto assim para eles: qual é o tipo de líder que você gostaria de ter? E aí, lógico que as pessoas respondem sempre como sendo um líder capaz de inspirar as pessoas. Muito bem, dentro disso daí, a gente precisa dar uma sequência nessa nossa conversa, o líder do futuro. Então, eu separei alguns pontos para nessa tarde a gente poder fazer uma reflexão sobre coisas importantes que nós, líderes, enfrentamos no nosso dia a dia. Você na sua loja, você com a sua equipe, você no seu departamento, enfrenta todos os dias. E eu queria aqui, eu separei 5 pontos para a gente poder trabalhar nessa tarde. E o primeiro ponto, na verdade, é o seguinte: o líder enfrenta desafios. Na verdade, nós temos vivido aí, ao longo dos últimos 6 meses, muitas mudanças que têm trazido aí inúmeros desafios. Só que o que a gente consegue aprender com tudo isso que a gente está vivendo? Que as pessoas comuns, normalmente, quando elas estão diante de desafios, sabe o que elas fazem? Elas param. E muitas delas desistem de conseguir conquistar aquilo que desejam. Mas eu estou falando com líderes, eu estou falando com empresários, eu estou falando com empreendedores, eu estou falando com pessoas de ponta, eu estou falando com pessoas que influenciam, que inspiram, que é você. E aí o que fazem essas pessoas? Essas pessoas, ao contrário, elas não desistem, mas elas procuram aprender a lidar com os desafios e tentando ver sempre as oportunidades de crescimento. O Paulinho há pouquinho falou sobre turbulência. Nós estamos vivendo, quando ele perguntou para o Nazareno, lá no Sul, como é que está o Covid e tal, que ele colocou a situação, que pode ser que dê aí um bom movimento final de ano, e o Paulinho concluiu com a seguinte palavra: nós estamos vivendo um momento turbulento. Então, eu queria pegar essa palavra, enquanto o Paulinho falava, eu tentei colocar esse slide na tela aqui para você, que nós estamos realmente vivendo uma turbulência. E o pai da administração moderna, Peter Drucker, já foi embora, já faleceu, ele deixou uma frase muito interessante, que eu acho que está muito, muito adaptada, muito adequada para esse momento que a gente está vivendo. Ele diz o seguinte: peraí, em tempos de turbulência, o maior perigo não é a turbulência em si. O maior perigo é a gente agir com a lógica do passado. Essa sim é o maior problema. Turbulência nós vamos ter sempre. Agora, fazer de conta que nada está acontecendo, não tem como. Então, o líder precisa encarar os seus desafios. E como que o líder encara os seus desafios? Gente, como cristão que eu sou, eu gosto muito dos exemplos da Bíblia. A Bíblia é um manual de liderança. E se nós analisarmos, todas as histórias da Bíblia ensinam alguma coisa para a gente. E eu queria pegar uma história aqui, que na verdade tem a ver com Davi e Golias, né? Quem já não se sentiu um Davi? Quem já não se sentiu
um Davi tão pequeno, tão fraco muitas vezes, tão frágil, tão sem ação diante de um problema, diante de um Golias. Sabe-se lá qual é o seu Golias, ou qual foi o seu Golias, mas todos nós nos sentimos como um Davi diante de algum Golias. E aí, se a gente pegar essa história da Bíblia, a gente vai entender o seguinte, que o verdadeiro líder, o líder que nós queremos para hoje e o líder que nós queremos para o nosso futuro, são pessoas que não se escondem atrás do muro, são pessoas que encaram os problemas, encaram os desafios e vão em frente, seguem, apesar da dificuldade. E aí eu trago essa história do Davi e Golias para fazer uma associação. Veja que o grande líder da época não era o Davi, era o seu irmão chamado Saul. E o Saul entregou de bandeja, de medo. Diz a Bíblia, inclusive, que ele se escondeu atrás do muro. Olha só, ele se escondeu atrás do muro e deu a incumbência de lutar contra o gigante filisteu, Golias, para quem? Para o seu irmão Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, magrinho, baixinho, fraquinho, não tinha sequer nenhuma habilidade, né, quando o assunto era luta. E aí o Davi começou a fazer uma análise da vida dele e ele começou a perceber que ele não tinha habilidade para a luta. Mas nesse momento, o Davi estava colocando dentro da sua mente, ele estava se fechando para as impossibilidades que ele poderia ter, e não para as possibilidades de sucesso que ele poderia ter diante do desafio. Ou seja, ele estava com uma mente de derrotado. E eu pergunto para você que é líder, quantas vezes você entrou numa discussão, entrou num problema, entrou num desafio completamente derrotado? E aí a gente precisa aprender com a história do Davi o que ele precisou fazer, né? E o Davi começou então a mudar um pouco a maneira como ele percebia os limites do seu potencial, os limites da sua mente, os limites da sua força. E ele começou a pensar o seguinte, mas espera aí, o que eu fiz no passado que deu resultado? E aí ele lembrou que havia lutado um leão, que havia lutado também um urso. E obviamente que ele venceu, porque está vivo. E aí eu pergunto para você, você que é líder, você que é empresário, você que enfrenta as suas dificuldades, o que já aconteceu no seu passado que deu certo? Será que não está na hora de nós resgatarmos ações que nós fizemos lá no passado e que deram certo, e que talvez deem certo hoje, ações com o seu cliente, ações com a sua equipe, ações com o seu fornecedor? Eu acho que está na hora da gente ampliar o nosso limite, melhorar o nosso mindset, que é a palavra da moda aí, né, para aquilo que a gente pode conquistar diante dos desafios, vencendo e encarando como sendo oportunidades de crescimento. E aí o Davi começou a pensar o seguinte, não, peraí, eu preciso usar as minhas habilidades. Se eu quiser vencer esse gigante Golias aqui, eu preciso enfrentar com as minhas habilidades. E no que ele era bom? Pergunto para você, líder, no que você é bom? Quais são as suas habilidades? Você é bom na finança? Você é bom na área comercial? Você é bom na área de relacionamento com as pessoas? Você consegue capacitar, treinar? Você explica bem o seu produto, o seu serviço, o que é para ser feito? Eu não sei quais são as suas habilidades. Eu estou falando para que você faça uma autoanálise, para ver quais são as suas habilidades. E o Davi começou a perceber que a grande habilidade que ele tinha é que ele, como apacentador de ovelhas, como pastorzinho de ovelhas, ele tinha uma habilidade muito bacana, que era de atirar com aquela atiradeira, com a funda, né? E aí ele pensou assim, poxa, é aqui que eu vou ganhar essa luta. E aí o que ele fez? Ele, numa pelotada, derrubou o gigante Golias. Mais do que isso, não satisfeito, ele foi lá e cortou a cabeça do gigante Golias. Aí você pode pensar, poxa, Menegatti, que parte negra, que parte sinistra esse lado de cortar a cabeça. Não, não tem nada a ver. Eu vou tentar explicar para você o que aconteceu. Na verdade, o Davi usou as suas melhores armas. Ele usou o máximo da sua habilidade. E eu quero perguntar para você, empresário, para você, líder, quais são as suas armas? As suas melhores armas. Você está usando? Quais são as suas habilidades? Você está usando as suas habilidades? Você está se desenvolvendo ao máximo nesse momento de pandemia, nesse momento em que muitas vezes a gente precisa resgatar do passado alguma coisa que deu certo, que deu sucesso e que pode trazer hoje também. Então, eu queria falar para você exatamente isso. Está na hora de você ver no que você é bom. Está na hora de você perceber quais são as suas armas. O líder, ele não é um super-homem. Um líder é aquele que reconhece que muitas vezes tem fraqueza. Mas como eu estou dando o exemplo da Bíblia, eu trago mais uma passagem da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, na hora que a gente reconhece as nossas fraquezas, é justamente a hora que a gente fica forte.
É justamente a hora que a gente, sabe, consegue dar a volta por cima e realizar nossos projetos, consegue realizar, vencer nossos desafios. E foi isso daí que Davi fez. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tenho feito mentorias online e muitas vezes as pessoas perguntam o seguinte: o que é necessário, Menegatti, para num tempo como esse as empresas crescerem? Sabe o que eu falo normalmente? Eu dou sempre a mesma resposta. Para uma empresa crescer é fundamental que o líder cresça. É fundamental que o líder cresça nas suas habilidades. Quais são as habilidades do líder? Poxa, ele precisa ter caráter, né? O caráter é mais importante que a competência, mas a competência é que traz resultado. Se eu sou competente e tenho caráter, poxa, eu já tenho duas habilidades. E nós precisamos cada vez mais melhorar nas habilidades que nós temos de líder. Então você tem caráter, você tem a visão de líder, você tem coragem, ousadia, você tem competência, você tem resiliência, você tem o fato de você precisar de pessoas, então você precisa gostar de estar com gente. Alguém falou aí que nós somos seres gregários, nós precisamos estar com gente. O líder, mais do que ninguém, precisa estar com pessoas. O líder não lidera as pessoas, o líder lidera com as pessoas, o que faz muita diferença. Então essa primeira dica seria a importância do líder enfrentar os desafios, porque ele é o tempo inteiro desafiado. Segunda dica para vocês, segundo ponto, seria o líder como um aprendiz. O tempo inteiro o líder está precisando estudar, está precisando aprender. Sabe que tem líderes, e vocês conhecem muitos líderes, que não estudam mais, não se preparam mais. Ao longo desses 6 meses que nós estamos vivendo, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem estudado? O que você tem colocado na sua mente? O que você tem alimentado o seu maior patrimônio? O seu maior patrimônio, meu amigo, não é a sua loja, não é o seu carro, não é seu estoque. O maior patrimônio que você tem é a sua mente. É o único patrimônio que você tem poder total sobre ele. É a sua mente. O que você está colocando aqui dentro? Com o que você tem alimentado a sua mente? Então, você precisa o tempo inteiro estar estudando, o tempo inteiro estar se preparando. Né? Eu recentemente fiz uma postagem de alguns passos para que a gente possa continuar aprendendo sempre. Inclusive, eu quero fazer depois, estava falando com a Itamara, fazer uma live class só desses temas aqui. Ó. Estar pronto para novas ideias, ouvir mais do que falar. Poxa, como é difícil exercitar a nossa audição, né? Nós precisamos ser ávidos por ouvir, mas precisamos ser tardios por falar, né? Mas nem sempre é assim que acontece. Mas o líder precisa perceber que é a importância do ouvir, estar preparado para mudar de opinião, admitir erros, analisar antes de tomar decisões. Olha um grande desafio que nós estamos vivendo aí, um dos maiores desafios que o líder está tendo hoje, equilibrar realidade com otimismo. Eu vi que o Nazareno falou que é extremamente otimista, eu também sou, mas nós precisamos equilibrar o nosso otimismo com a realidade. Nós precisamos equilibrar o achismo com a análise. Nós precisamos equilibrar a visão com a ilusão. Nós precisamos equilibrar a razão com a emoção, ou seja, muita análise antes de tomar decisões. Fazer perguntas o tempo inteiro, tentando descobrir. Quem faz pergunta está no comando. Quem faz pergunta está no controle da situação. Né? Fazer coisas que nunca fez, estar disposto a pedir orientação. Uma das coisas mais difíceis é um líder que está aberto a ouvir as pessoas que trabalham com ele. E eu posso dizer uma coisa para vocês que vocês sabem melhor do que eu. Ninguém sabe melhor o que faz do que aquela pessoa que faz. Se você quiser muita informação, peça para as pessoas da sua loja, peça para as pessoas da sua equipe, peça orientação. Se faça mentoria com outras pessoas, com outros colegas. Quantas e quantas vezes eu pedi orientação enquanto eu era presidente da associação? E pedi para quem? Para quem já tinha passado. O grande mentor que eu tive aí, está aí o seu Zefiro, que não me deixa mentir. Quantas vezes eu liguei para ele para pedir o que eu faço, o que eu fazia, que decisão eu tomava, pela experiência, pela bagagem, pelos anos de janela que ele tem, e que continua, né, ajudando muita gente aí. Está aberta para crítica. A gente é muito, muito rápido para criticar, mas quando a crítica vem para nós, parece um soco na boca do estômago, né? Então a gente precisa estar aberto, aí é uma maneira da gente estar o tempo inteiro aprendendo. E a minha pergunta para você é o seguinte: nesse tempo de pandemia, já são 6 meses, o que você está aprendendo? O que você aprendeu de novo? Fazer mais uma pergunta ainda, você é usado, estou vendo tanta gente jovem aí nessa nossa
nesse nosso encontro 100% online, primeiro encontro regional 100% online. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Tem tanta gente jovem, eu quero perguntar, o que você, jovem, tem colocado na sua mente? Que livros você leu? Que cursos você procurou fazer nesse tempo de pandemia? Por exemplo, eu tenho feito cursos na área digital, do marketing digital, do mundo digital, porque o digital se tornou onipresente, está em todo lugar. Então, eu tenho feito cursos nessa área, eu tenho tentado ampliar o meu potencial, tenho tentado fazer com que, sabe, a gente continue crescendo, continue evoluindo. Deixa eu lembrar você de uma coisa que é fundamental. Sabe qual é o maior problema, a maior ameaça para nós, líderes, sermos o melhor líder, para que nós possamos ser o melhor empresário, para que nós possamos ser o melhor supermercadista? É justamente a acomodação, a satisfação com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já conquistou, com aquilo que a gente é hoje. Não, nós precisamos cada vez mais ampliar, melhorar. E para isso só existe um caminho. O caminho é conhecimento. O caminho é estudar. O caminho é aprender. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer que eu estou muito, além de à vontade, mas eu estou muito feliz de poder estar hoje aqui, e agradeço aqui a diretoria da ACATS, agradeço a executiva da ACATS, de ter me chamado para fazer essa conversa, porque eu estou tendo a oportunidade de fazer palestra com toda certeza, sem medo de errar, no primeiro encontro regional 100% online de todo o segmento supermercadista do Brasil. A ACATS está fazendo agora o que outras associações não conseguiram fazer ao longo de todo esse período. O que está acontecendo hoje, a ACATS mobilizando um bom número de empresários, de profissionais do segmento, e através da palestra online, do evento online, procurando levar conteúdo que seja relevante para o dia a dia, tem sido, com certeza, uma iniciativa tremenda da associação. Então, aqui eu quero parabenizar a ACATS e parabenizar você que contribui com a ACATS, para você que faz a ACATS acontecer. Eu quero dizer para você, o que vem aí no dia 20 e 22 de outubro, a Expo Super Online, é talvez a maior inovação que pode existir. Nem a APAS fez, nem a APRAS fez, nem a AGAS fez, mas a Expo Super está fazendo. Então, isso é fundamental, que você esteja junto, que você chame seus fornecedores, seus parceiros, que possa continuar nesse ritmo bacana de aprendizado, de crescimento. Porque nós estamos vivendo um novo momento, e nesse novo momento pede novas ações, novas atitudes. Né? Nós não estamos vivendo apenas a era da informação, nós estamos vivendo a era da atitude. E isso aqui, mesmo que online, é uma atitude que precisava ser feita. E quem está tomando a dianteira? A ACATS. Então, parabéns aqui. Eu, de uma maneira ousada, aí eu convido vocês para que vocês estejam nesse evento 100% online. Ok, gente? Vamos passar para o terceiro ponto aí, porque nós temos um tempo, né? Nós temos um tempo aí de 40, 45 minutos para a gente ter um papo com vocês. E eu espero que a nossa fala esteja muito mais para punhal do que para espada. Punhal porque é curto e incisivo, e espada porque é longa e chata. Então, eu prefiro que seja muito mais para punhal do que para espada. Mas vamos lá. Né? O terceiro ponto que eu quero falar com você, e que é importante para nós que somos líderes, e que vamos liderar no futuro, e o nosso futuro começa hoje, é de que o líder precisa ser flexível. Mas flexível a quê, Menegatti? Flexível às mudanças. Eu falei que nesses 6 meses nós passamos por muitas mudanças que trouxeram inúmeros desafios, mas muitas mudanças que ainda vão acontecer, nós ainda não passamos. Então nós precisamos ser flexíveis a essas mudanças. Né? Para isso, nós líderes vamos precisar ser muito mais proativos. O que é ser proativo, gente? Proativo é fazer a coisa antes que aconteça. É muito melhor do que sermos reativos, fazer quando já aconteceu. Então, nós líderes precisamos estar o tempo inteiro atentos, porque o mundo mudou.
O mundo mudou, a maneira de se relacionar com os nossos clientes mudou. A maneira de se relacionar com os nossos funcionários mudou. Produtos mudaram, preços mudaram, marcas mudaram, processos mudaram, tudo mudou. E a gente precisa aprender o seguinte: se eu quiser liderar num futuro que é logo, o futuro que já começou, eu preciso estar o tempo inteiro atento a fundamentalmente 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Por exemplo, aí, ó. Quem é que esperava medir com o termômetro? Quem é que esperava limpar o pegador do carrinho? Trabalhar com aquela face shield, né? Ninguém. Então, a gente precisa cada vez mais estar preparado para buscar informação, para buscar mais conhecimento, ampliar o nosso estoque de conhecimento e para usar a tecnologia. Nós vivemos, sim, a era da informação, como eu falei. E quanto mais informação nós tivermos sobre o nosso negócio, sobre aquilo que nós fazemos, o nosso produto, o nosso serviço, quanto mais informação eu tiver sobre o meu cliente, sobre o meu concorrente, sobre o mercado em si, quanto mais informação eu tiver, mais assertivo eu vou ser nas minhas decisões enquanto líder. Então, o primeiro ponto, busque mais informação. Não perca a venda por falta de informação. Não deixe de fazer negócios por falta de informação. Segundo ponto, conhecimento. Amplie o seu estoque de conhecimento. Eu falei há pouquinho da importância do líder ser um aprendiz. O tempo inteiro aprender. Só que conhecer o nosso negócio é básico. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que está faltando você conhecer? O que está faltando você melhorar? É preciso ampliar o nosso conhecimento. Charlie Chaplin dizia o seguinte: conhecimento é a base de todo sucesso. Então nós precisamos o quê? Ampliar o nosso estoque de conhecimento. No que eu estou falhando? Estou falando na área financeira. Eu vou aprender um pouco mais sobre finanças. Eu estou falando na área jurídica. Eu sei, a doutora Regina está aí também. Obrigado, doutora Regina, por estar junto com a gente. E sempre foi uma parceiraça da CATS. Mas eu quero dizer o seguinte: quando ela discute com alguém que já tem alguma base, algum conhecimento, por menor que seja, jurídico, fica muito mais fácil o diálogo. Fica muito mais fácil você se relacionar com o seu fornecedor, caso tenha que fazer uma devolução, caso tenha que fazer algum trabalho que envolva a área jurídica. Então, nós precisamos ter algum tipo de conhecimento nessa área. Qual é o conhecimento que você tem na área da comunicação? Né? Fazer perguntas, poder explanar com o seu cliente, poder falar para o seu funcionário, poder trabalhar com o seu fornecedor, com o seu sócio. Então, são áreas que nós precisamos melhorar, ampliar o nosso estoque de conhecimento. Quando você amplia o seu estoque de conhecimento, quem sabe você passa a ser uma referência no seu segmento. Ok? Outro ponto é a tecnologia. Poxa, nós estamos vivendo aí, segundo especialistas, uma evolução, um crescimento na tecnologia, que aquilo que era esperado para cerca de 5 a 10 anos, nós estamos vivendo em 6 meses. Olha o crescimento. Outro dia eu fiz uma pesquisa e a busca por conteúdos online aumentou 4.900%. Ou seja, muita gente buscando novos conteúdos, novos conhecimentos, novos aprendizados. Por isso eu perguntei para você, o que você tem feito nesse tempo? É fundamental que você, enquanto líder, amplie o seu conhecimento, usando, talvez, essa ferramenta fantástica, que é a tecnologia. Veja que o digital se tornou onipresente, ele está em todo lugar. O consumidor brasileiro, ele começou a entender, ele começou a descobrir, né, o mundo online, cada vez mais comprando online. Eu tenho certeza que o seu e-commerce cresceu. Eu tenho certeza que empresas que nunca pensaram em ter um e-commerce passaram a pensar em ter e-commerce. Por quê? Porque cresceu segmentos que ampliaram 200%, cresceram 200% na venda por e-commerce, na venda online. E aí muitas empresas ainda estão resistentes, né, diante de toda essa mudança. Muitas pessoas, muitos líderes ainda resistem. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que muitas vezes as pessoas continuam resistindo mesmo diante de tantas mudanças? Por que a mudança, a gente sabendo que elas são necessárias, que é fundamental que a gente busque a mudança, ainda assim, por que tanta gente é resistente à mudança? E eu queria dizer para você o seguinte: todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas querem oportunidades, mas muitas delas não se mexem, não fazem, esperam que a coisa venha de graça. Não é assim. A mudança, ela gera resistência, porque
Quando você muda, você experimenta algo que você nunca experimentou. Quando você muda, você desconhece o novo, você desconhece os resultados. E aquilo, muitas vezes, gera uma certa insegurança. Espera aí, se eu vou mudar e eu não conheço o resultado que pode dar, é melhor eu ficar do jeito que eu estou, é melhor eu continuar na minha zona de conforto, e com isso, na melhor das hipóteses, eu vou obter os mesmos resultados que eu tenho obtido. E a pergunta para você é a seguinte: por que não mudar? Por que, então, ser tão resistente? Existem mudanças que vão permanecer. Depois da pandemia, depois de passar tudo isso, mudanças que aconteceram agora e que muitas vezes pegaram a gente até, sabe, de surpresa total, elas vão continuar existindo. E aí nós precisamos estar preparados, porque a nossa mente, ela precisa acompanhar a velocidade das mudanças. A nossa mente, segundo estudos, ela é muito preguiçosa. Ela economiza energia de tudo que é jeito. Sabe o que ela faz? Ela decide com base em experiências anteriores. Pode ver, as nossas decisões são sempre tomadas com base em algo que já aconteceu, em algo que você já viveu, em experiências que você já teve. E aí, quando vem uma situação parecida com uma que você já viveu, a sua mente manda um estímulo para você dizendo o seguinte: decida da mesma forma. Mas não é essa a decisão correta. Essa é, sim, a explicação de um estudo feito por psicólogos que diz o seguinte: 95% de todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia são exatamente iguais às que nós tomamos ontem, anteontem, quem sabe no mês passado, quem sabe até no ano passado, desde que elas tenham similaridade, desde que a situação é próxima. Então, a nossa mente, para economizar energia, para economizar esforço, o que ela faz? Manda a mesma resposta, manda um aviso dizendo: decida da mesma maneira. Mas não é isso que nós precisamos, não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender que nós precisamos sair desse conforto que a gente está. Aliás, não existe zona de conforto para quem busca excelência. Não existe zona de conforto para quem busca o crescimento, para quem busca liderar com pessoas. Ok? Tudo bem até agora? Podemos continuar? Gostaria de ouvir alguma coisa, por favor? Alô, alguém pode abrir o canal e me dizer alguma coisa? Tudo certo, Menegatti. Vamos em Tudo frente. Bem? Vamos continuar, presidente? Então tá bom. Então vamos passar para a quarta dica. E o quarto ponto seria o líder como motivador, o líder como encorajador de pessoas. E aqui é fundamental que a gente pense o seguinte: como que eu vou motivar as pessoas nesse tempo? Nós estamos vivendo um tempo de tanta incerteza, de tanta dúvida, de medo. E muitas vezes nós temos equipes que são formadas por pessoas que têm sentimentos, que têm medo. Só que o medo paralisa as nossas ações. Nós precisamos, apesar do medo, continuar. Nós precisamos, apesar do medo, ter ousadia, coragem de seguir em frente. Como é que nós, líderes, podemos motivar as pessoas justamente nesse tempo tão difícil? E aí eu queria dizer uma coisa para você: você que é líder, você que é empresário, você que está aqui nesse dia de treinamento, nesse dia de capacitação online, eu queria dizer para você o seguinte: não queira que a sua equipe seja altamente motivada se você não for a pessoa mais motivada do seu grupo. Exatamente isso daí. Não queira que a sua equipe seja motivada quando você não é motivado, quando você não está motivado, quando você também está com medo, quando você também não está acreditando. Então, nós precisamos pensar o seguinte: o líder tem que ser o chefe da torcida. O líder, como dizia o Drucker, tem que ser o seguinte: o CEO dele mesmo. Ele precisa ser tão entusiasta a ponto de contagiar a equipe. Como que a gente faz isso? Então, eu quero passar 7 passos para você, para que você possa motivar a sua equipe, para que você, junto com eles, forme uma equipe forte, uma equipe que, apesar das dificuldades, possa vencer, possa conquistar os desafios, crescer aí e fazer a diferença. Vamos lá? Vamos lá. 7 passos para a gente motivar as pessoas da nossa equipe. Primeiro ponto: é fundamental que você seja claro naquilo que você deseja, que você seja muito claro naquilo que você quer conquistar. E mais do que isso, que você possa comunicar isso para as pessoas com uma linguagem simples, com uma linguagem fácil, para que elas entendam
Sabe, outra coisa que é fundamental, que você seja claro naquilo que você deseja da sua equipe, na expectativa que você tem com cada profissional. Eu sei que muitas vezes eu estou falando aqui para empresas que têm 5 mil, 7 mil, 10 mil pessoas trabalhando no grupo, mas você tem líderes, e tem líderes, e tem líderes. Então, que essa corrente, que essa sequência possa ir passando de etapa por etapa, até chegar na ponta, até chegar lá no seu profissional, no seu repositor, sabe? No seu profissional, talvez do chão de loja, para que ele entenda qual é a sua expectativa, qual é o que você espera dele. Isso é fundamental. Então, seja claro. Quanto mais claro você for, quanto mais fácil você comunicar, mais simples ele vai entender. De maneira mais fácil ele vai poder contribuir com você. Ok? Primeiro ponto. Segundo, crie engajamento. O que é criar engajamento? Como nós criamos engajamento? Essa palavra é moderna, essa palavra é nova. Na verdade, engajamento tem a ver com você fazer com que ele participe junto com você. Então, a dica para você é a seguinte: chame as pessoas para fazerem parte da sua liderança. Chame as pessoas para trabalharem junto com você. Chame as pessoas para que eles tragam ideias. Você precisa ser um líder de mente aberta. Não pense que você foi o único escolhido por Deus dentro da sua organização para que você possa pensar em alternativas, em inovações, em caminhos diferentes, em trilhar novas trilhas. Não. Existem pessoas dentro da sua organização que têm muita informação, têm muita ideia, são muito criativas. Então, a dica para você, para que você possa motivá-los e trazê-los junto com você, chame para que eles participem junto com você, para que eles tragam ideias. Por exemplo, chega amanhã e pergunta assim: eu preciso que, dentro do seu segmento, você traga uma ideia por semana daquilo que é possível melhorar, do serviço que é possível encantar o cliente. Sabe, mesmo nesse momento onde os preços estão elevando, né, é preciso cada vez mais que nós estejamos junto com o nosso cliente. Quem sabe o seu funcionário já não tenha alguma ideia, já não tenha algum ponto que possa contribuir com você enquanto líder que você é. Terceiro ponto, delegue. Nós não conseguimos fazer tudo. Você é líder, eu conheço muitos dos líderes que estão presentes nessa sala, e eu conheço o dia a dia deles. Eu sei porque eu convivi com essas pessoas. Eu sei a quantidade de atividade que tem um supermercadista, que tem um líder de um setor e assim por diante. Ou seja, você precisa, muitas vezes, delegar funções para as pessoas. E como é que a gente delega? Primeiro ponto da delegação é entender qual é o pré-requisito para a delegação. O pré-requisito para delegar alguma coisa se chama confiança. Ou você confia, ou você não confia. Então, para você delegar, você precisa entender o seguinte: nós delegamos de duas formas. A primeira maneira de você delegar é a seguinte: é para você se ver livre daquela atividade, se ver livre daquele compromisso. E aí você pode delegar para qualquer pessoa. Se o seu objetivo é delegar apenas para você não ter mais aquela atividade, não ter mais aquela tarefa, você pode delegar para qualquer pessoa, sem levar em conta aqui se ela tem capacidade, sem levar em conta aqui se ela está engajada, se ela está comprometida com a empresa, se ela está comprometida com o propósito da sua organização, com a missão da sua empresa. Beleza, você pode delegar dessa forma. Mas não espere algo muito, vamos dizer assim, próximo da excelência. Eu fui criado e educado de um jeito que diz o seguinte: se você quer, você faz. Se você não quer, você pede para outro fazer. Então, duas formas de nós delegarmos. Primeiro, de qualquer forma. Segundo, você pode delegar para que a pessoa faça da melhor forma possível, para que a pessoa possa, inclusive, ao fazer, elevar a sua credibilidade de líder. E aí, nesse caso, aí você precisa encontrar a pessoa certa, encontrar a pessoa que tem a capacidade para fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível. Aí você tem que buscar as pessoas com habilidades, com competências que deem a você a chance de você ter uma tarefa bem realizada, que possa melhorar a sua credibilidade e que possa, muitas vezes, trazer um resultado incrível para a sua organização. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, quando nós delegamos, enquanto líderes que nós somos, nós precisamos ter em mente algo que é fundamental.
Eu posso delegar a autoridade, mas jamais eu vou delegar a responsabilidade. Por exemplo, você é um gerente de loja, você pode delegar para que um funcionário seu faça uma ponta de gôndola, para que um funcionário seu faça uma campanha promocional dentro do segmento dele, do setor dele. Muito bem. Você está delegando a autoridade para fazer, mas a responsabilidade do resultado final continua sendo sua, líder, continua sendo sua, gerente. Ok? Entendido aí? Beleza? Então, eu falei de seja claro, crie engajamento, delegue. Mas você, enquanto líder, precisa incentivar a sua equipe a andar a segunda milha. O que é andar a primeira milha? É fazer apenas o que precisa ser feito. E nós estamos num momento em que nós precisamos ir além, fazer algo mais. Esse algo mais significa andar a segunda milha. É fazer um pouco mais, é entregar um pouco mais do que aquilo que o seu funcionário, que a sua equipe, que você mesmo está sendo pago para fazer. Então, nós precisamos caminhar a segunda milha. E quando nós caminhamos a segunda milha, nós devemos levar a nossa equipe junto, para que elas também caminhem a segunda milha. Ok? Vamos lá, outro ponto, prepare a sua equipe, e aqui tem tudo a ver com o que a CAT está fazendo, né, no seu trabalho de treinar e desenvolver profissionais do setor supermercadista. Porque preparar a sua equipe tem a ver com você treinar, com você capacitar a sua equipe. Mas tem diferença entre treinar e capacitar. Toda empresa que se preze treina a sua equipe. Toda empresa que se preze treina o seu funcionário. Por que treinar funcionário é importante? Porque é preciso que a gente ensine como fazer bem feito, a trabalhar bem feito. Quando entra um profissional de açougue na sua loja, o que você faz? Você pega aquele responsável, ele vai passar por um treinamento junto com o líder de setor, junto com uma equipe de treinamento, de desenvolvimento. Tudo isso para quê? Para que ele saiba certinho o que fazer. Isso é treinamento. Isso é treinar funcionário, treinar equipe. E o que é desenvolver pessoas? Desenvolver pessoas é uma das atividades que compete a você, líder, fazer. Desenvolver pessoas é mais do que treinar. É além de formar um bom profissional, você vai formá-lo como um ser humano melhor. Sabe, um ser humano capaz de colocar o seu propósito junto com o propósito da empresa. Veja a diferença. Você, líder, precisa treinar? Sim, mas você pode passar, inclusive, para outras pessoas fazer isso. Agora, quando o assunto é desenvolver pessoas, aí é um papel seu. É um papel exclusivamente de líder, porque só líder desenvolve novos líderes. Existe um livro muito bacana de um indiano chamado Ram Charan, e o Ram Charan tem um livro que se chama o seguinte: O Líder Desenvolvedor de Novos Líderes. Por quê? Porque é justamente isso. Só quem consegue desenvolver líder é um outro líder. Esse é um trabalho seu. E quando a gente está preocupado em desenvolver novos líderes, é fundamental porque quando a gente desenvolve novos líderes, nós melhoramos o nível de talentos dentro da nossa organização. Quando a gente desenvolve apenas seguidores, nós apenas inchamos o nosso quadro. Nós apenas inchamos o número de pessoas dentro da organização. Então, é fundamental que, enquanto líder, você possa ser um motivador de pessoas e que você possa preparar a sua equipe. Ok? Senso de cooperação. É um próximo passo aqui, é o sexto passo. Senso de cooperação. Por quê? Porque nós podemos fazer parte de um grupo de pessoas, mas mesmo assim não estarmos no mesmo time. O que faz um time? Qual a característica de um time? Mesmos objetivos, pessoas trabalhando com senso de ajuda mútua. É isso que faz um time. Eu posso fazer parte de um grupo, mas se eu não cooperar com o time, se eu não ajudar mutuamente, se eu não estiver com os mesmos objetivos e lutando e seguindo na mesma direção, eu não vou fazer parte daquele time. Eu vou apenas pertencer a um grupo de pessoas. Mas nós precisamos, o tempo inteiro, ter um senso de cooperação, ter pessoas que entendam esse senso de cooperação e que um possa ajudar o outro. Eu sei que é difícil. Muitas vezes nós jogamos aqui uma questão chamada ego. E liderar nada mais é do que a arte de administrar vaidades, de administrar egos. Então, ser líder precisa estar o tempo inteiro atento. Se você quiser uma equipe motivada, que a sua equipe possa ter o senso de cooperação como linha, como objetivo a ser atingido. E o último caso aqui é comemoração. Por que comemorar é importante? Eu tenho usado alguns exemplos da Bíblia. Quero trazer mais um ponto da Bíblia. A Bíblia fala em que nós não devemos nunca desprezar
o dia das coisas pequenas. Eu sei que você, quando começou a sua empresa, por maior que seja hoje, a sua empresa foi pequena. Você tinha pouca gente, você faturava pouco. Sua empresa era pequena, talvez até uns secos e molhados, e foi migrando, foi evoluindo, hoje é nessa potência que é a sua empresa. Mas você precisa entender que hoje, cada vez mais, nós precisamos comemorar as pequenas conquistas. Por exemplo, o fato de nós estarmos hoje aqui, numa quinta-feira, mesmo online, poder estar, mesmo virtual aqui, poder estar conversando com você, já é um motivo para a gente comemorar. Já é um motivo para você celebrar com a sua equipe. Para você depois mandar um zap para a sua equipe, mandar uma mensagem de vídeo, de áudio, mandar para eles, dizer o seguinte: obrigado por ter participado, valeu pela equipe ter participado. Isso é fundamental. Sabe, nesse momento, é muito bacana que a gente comemore as pequenas conquistas para que a gente possa chegar nas grandes conquistas. Eu não sei o que a sua empresa tem passado. Eu não sei o que a sua equipe tem passado ou que já passou. Eu não conheço os seus funcionários. Você conhece. Se teve alguma vitória, teve algum sucesso, comemore com eles, vibre com eles. Esse é um ponto para você motivar a sua equipe. Mas é importante também, eu não poderia deixar de dizer isso para você. Existe uma corrente que diz o seguinte: ninguém motiva ninguém. Talvez você esteja esse tempo todo pensando: poxa, Menegatti, mas eu uma vez ouvi dizer que ninguém motiva ninguém. Que a motivação é como uma porta que se abre de dentro para fora, ou seja, eu não motivo você. Você consegue se automotivar. Mas o que você como líder pode fazer? Se você não pode, então, motivar, talvez a palavra mais certa, a denominação melhor, seja encorajar pessoas. Então, eu quero incentivar você a que você possa ser um líder encorajador da sua equipe. E como é que você pode encorajar as pessoas? Um líder pode encorajar as pessoas por meio da sua própria coragem, sabe? Por meio da sua própria ousadia, de ir além, de aproveitar as oportunidades. Coragem vem da palavra coraticum, em latim, que significa, sabe o quê? Coração. Então, coragem vem de coração. O líder precisa ter muito coração para encorajar a sua equipe. E como é que a gente pode encorajar? Então, eu quero passar 3 passos para você encorajar a sua equipe. E aí, conversando com a Itamar nessa semana, ela disse assim: fiquei curiosa, gostaria de saber quais são os 3 passos para a gente encorajar as pessoas. E aí está nessa tela para você. Primeiro, você encoraja as pessoas com as suas palavras. Perceba que da sua boca sai palavra para abençoar ou para amaldiçoar, para encorajar ou para desencorajar, para animar ou para desanimar as pessoas. Ok? Então, é fundamental que você, enquanto líder que você é, que você não fale com a sua equipe apenas cobrando resultado. Quem sabe está na hora de você falar uma palavra de estímulo. Quem sabe está na hora de você falar uma palavra de encorajamento, de empoderamento, algo que possa ser uma boa notícia para ele. Gente, nós estamos passando um momento tão delicado que muitos dos seus funcionários já perderam entes queridos, já tiveram corona, já sofreram, alguns voltaram, alguns não voltaram. Então, perceba, o clima está sempre, sabe, na corda bamba, ele está sempre no fio da navalha. Então, é fundamental que você, líder, possa encorajar as pessoas a continuar acreditando, a buscar os objetivos, a realizar as metas que nós temos, a vencer os nossos desafios. Isso você pode fazer com as suas palavras. Mas nem sempre só as palavras dão conta. Então é fundamental que você também dê exemplo, que você tenha atitude. Talvez ligue para uma pessoa. E aconteceu comigo, eu tenho outros funcionários fora da empresa, eu estou hoje como presidente do conselho, né? Está presente aqui dois dos nossos líderes lá do Metan, que é o Luiz Guilherme e o Pedro Dirceu. Então, cumprimentar eles, que obrigado pela presença, mas eu quero dizer o seguinte: você precisa encorajar as pessoas com a sua atitude. E aconteceu um funcionário meu, não do Metan, de uma outra empresa, que ele pegou coronavírus. No momento que eu soube que ele me ligou, que ele pegou coronavírus, o que eu fiz? Eu desliguei o telefone e liguei através de vídeo. E falei com ele. E aí, precisava de ver a alegria dele, sabe? De apenas receber uma ligação do patrão dele, do líder dele, do chefe dele. Seja lá, encare como você quiser. O que eu estou dando de ideia para você?
Eu não sei quantos funcionários você tem, não sei quem está doente, não sei se tem alguém com problema, não sei se tem alguém com a mãe, com o pai, com o irmão, não sei. Mas, de repente, você pode, com uma atitude simples como essa, encorajar as pessoas a prosseguirem, a continuarem na luta pelos seus objetivos. Terceira maneira, você encoraja carregando outras pessoas junto com você. O líder precisa ter algo na mente, que nenhum líder anda sozinho. Nenhum líder sobe a escalada do sucesso da liderança sozinho. Um líder precisa ter outras pessoas junto com ele. Um líder precisa liderar com pessoas junto com ele. Se você é um líder e você olhar para um lado, não tem ninguém, olhar para o outro lado, não tem ninguém, olha para trás, não tem ninguém, você não está liderando. Você está só passeando na sua empresa. Você precisa que pessoas estejam junto com você. E aí, quando você lidera com outros líderes junto com você, você consegue realizar aquilo que eu chamo de liderança exponencial. Líder liderando líder, que lidera mais líder. Só que cada líder desse tem a sua legião de seguidores. Você está me entendendo? Tá dando para entender como que você sai de ser um líder motivador, que muita gente não acredita que é possível motivar, então que você consiga ser um líder encorajador. Talvez essa seja uma denominação melhor no momento que a gente está vivendo. Ok? Vamos em frente? E já passando para o último ponto, eu quero falar para você sobre a importância de um líder ser criador de conexões. O líder precisa entender que o maior propósito da liderança é fazer com que as pessoas se conectem ao processo, que as pessoas possam, ao se conectar, se comprometer, se engajar com a empresa, com o propósito da empresa. Isso só vai existir quando existir conexão, quando existir aliança, quando existir parcerias, quando existir relacionamento entre a equipe. E quem é vamos dizer assim, a peça fundamental dessa conexão toda? Quem é o grande conector de tudo isso daí? Você, líder. Então, é fundamental que você entenda como que é possível conectar pessoas para que elas possam se comprometer em buscar melhores resultados para a sua organização. E eu quero aqui passar 4 passos para que você possa ser um agente de conexão da sua equipe, da sua própria gente. Ok? E o primeiro ponto é, você precisa assumir a sua responsabilidade de líder. É isso mesmo. Sabe, acreditar que tem coisa melhor para vir. O melhor está por vir. Acreditar que tem luz no fundo do túnel. Tem luz lá no finalzinho. Lá vai aparecer uma... Sabe, vai clarear. Talvez demore. Talvez não seja agora. Estudos dizem que nós vamos, desde o começo da pandemia até a sua normalidade, vai demorar 18 meses. Nós estamos falando, talvez, para meados do ano de 2021, onde vai começar a normalizar, ou talvez até um pouco mais para frente. Ok? Mas é fundamental que você continue acreditando, que você continue percebendo que você tem condições de realizar objetivos, de realizar suas metas. Ninguém vai acompanhar você, líder, se você for o tipo do cara que não acredita nas coisas. As pessoas conseguem perceber entre a sua fala, entre o seu discurso e a sua ação. Se eu percebo que a fala não condiz com a ação, eu não acredito em você. Então esteja atento, assuma a sua postura, assuma o seu compromisso de liderar com as pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto qual é? Conheça a sua gente. Por que é importante conhecer de gente? Porque gente é matéria-prima para a liderança. Nós precisamos conhecer com quem nós trabalhamos. Nós precisamos conhecer quem está junto com a gente. Quem é que está junto com você? Você conhece a sua equipe? Você conhece seus liderados? Você conhece a fundo os seus talentos, as suas habilidades, aquilo que eles são fera? Por que eu estou falando isso daí? Porque a maneira como nós lideramos é mais ou menos, fazendo uma analogia, com um técnico de um time de futebol, por exemplo. O que ele faz? Ele tem o seu elenco, ele tem o seu grupo de jogadores e ele procura ali descobrir quais são os talentos, as habilidades, os dons de cada jogador. Para quê? Para que no dia do jogo ele possa colocar o melhor time em campo, ele possa escalar a melhor equipe. Baseado no quê? Baseado no momento que está vivendo, no jogo que vai ter, na situação que está na tabela. Para isso, ele vai escalar o melhor time. Que associação a gente pode fazer com o nosso dia a dia? Você precisa conhecer a sua equipe.
Você precisa conhecer a sua gente, os talentos que eles têm, as habilidades que eles têm, para que você possa alocá-los nas funções correspondentes às suas habilidades. Sabe como é que a gente percebe a boa liderança? A boa liderança é percebida quando a gente tem pessoas certas, nos lugares certos, fazendo a coisa certa e produzindo os resultados desejados. Aí é que a gente tem uma liderança eficaz, uma liderança produtiva, uma liderança nota 10. Como é que você está com a sua equipe? Tem alguém que você ainda não conhece? Tem alguém que está precisando, assim, você ajustar um pouquinho mais a habilidade com a função dele? Procure conhecer melhor a sua equipe. Eu tenho certeza que vai ser bom para você, quanto líder que você é. Terceiro ponto, você precisa compartilhar a sua visão. Perceba que um dos maiores dons que Deus nos deu foi a visão. Visão não é ver. Ver é uma função física, a visão é algo diferente. Visão é ver além do que os olhos podem ver. Visão é encontrar as pessoas que trabalham com você, os talentos, que muitas vezes estão ocultos ali, mas que trabalham com você e podem ajudar você a construir resultado. Perceba que visão é você enxergar o futuro com todas as dificuldades, antes dele existir, e encontrar as oportunidades nesse ponto. Isso é visão. E a visão do líder é uma visão capaz de contagiar as pessoas. A visão, ela serve para realizar objetivo, realizar plano, realizar projeto, sabe? Expansão na sua empresa. Tudo isso daí vem da visão do líder. Mas se você tem visão e não compartilha, não resolve nada. Porque a visão ela é tão forte que ela contagia as pessoas. E quando você compartilha com as pessoas, olha o que acontece. As pessoas conseguem entender a sua visão e a trabalhar pela sua visão como se fosse a deles mesmo. Pensa mais ou menos assim, você é o líder e eu sou da sua equipe. Eu consigo entender a sua visão de tal forma que a sua visão possa ser a minha visão também. É nesse ponto que eu estou falando, em compartilhar a visão. E não adianta você saber onde você quer chegar, que caminho você vai para frente, para onde a nossa empresa caminha, se você não compartilhar essa visão com a sua equipe. Então, para que você possa criar conexões, para que você possa melhorar essas alianças, você precisa assumir a responsabilidade, conhecer a sua equipe, os talentos, as habilidades, você precisa compartilhar a sua visão e, por último, você precisa influenciar as pessoas. E como é que a gente influencia as pessoas sendo um líder focado no futuro, sendo um líder que começa hoje a trabalhar o amanhã? Você influencia pessoas não pela posição que você ocupa. Você influencia pessoas não pelo dinheiro que você tem, não pelo carro que você anda, ou pela roupa que você veste. Você vai influenciar pessoas pelo seu caráter, pela sua personalidade. Você vai influenciar pessoas por quem você é, pelo que você representa para essa organização. Sabe que as pessoas estão muito mais buscando trabalhar com líderes que sejam líderes de caráter que propriamente líderes de competência. Não basta apenas ser competente. O líder precisa ser um homem de caráter. Um homem e mulher. O líder precisa ser um líder de caráter. Um líder precisa ser um líder de integridade. É isso que as pessoas estão buscando. É isso que as pessoas querem. É isso que move. É isso que faz as pessoas se relacionarem com você. É isso que faz com que as pessoas se engajem com você, se comprometam com você. É essa conexão que você, líder, precisa fazer. Liderança com base no seu caráter. Liderança com base na sua integridade. Integridade vem da palavra inteiro. E você, líder, precisa ser, nesse tempo de tanta dificuldade que nós estamos passando, junto com a sua equipe, você precisa ser um líder íntegro, um líder de caráter, um líder completo, um líder transparente. Ok, gente? Estou chegando aí no final, gente. Estou chegando no final, já estou bastante tempo. Quero agradecer toda a paciência de vocês, agradecer a atenção de vocês. Espero, sinceramente, ter contribuído com alguma palavra, algum insight, alguma dica aí que sirva para que você possa colocar em prática agora, junto com a sua equipe. Agora, junto com a sua loja, com o seu negócio, para que você possa, amanhã, ter resultados melhores do que hoje. Passo aqui o meu site para você. Se você tem no seu telefone celular, no seu smartphone, você tem o leitor de QR Code, é só aproximar, né?
dessa tela, desse código, desse QR Code aí, que você vai entrar direto no meu site. Um site mais atual, um site que eu refiz faz pouco tempo, muito mais interativo, com muito conteúdo, tem mais de 1000 artigos falando sobre vendas, atendimento, sobre clientes, sobre mudança, sobre liderança, sobre carreira, muita coisa bacana. Eu espero que você possa estar ali junto comigo, ok? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela tua participação até agora. Agradeço a todos, agradeço